Todos bem-vindos em segundo ano a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje a gente vai dar ciência. E ciência a gente vai estudar higiene. É o que a gente vai dar em ciência, certo? Então, higiene é o sinônimo de limpeza, asseio e organização. Né? Sinônimo de que, gente? De limpeza, asseio e organização. Higiene e saúde devem sempre andar de mão dadas. Duas, certo? Aqui são alguns tipos de higiene. O nosso corpo está cheio de micro-organismos e bactérias que só podem ser vistas por um aparelho chamado de microscópio. Por isso é importante manter o corpo higienizado. Aqui, ó, o microscópio. Certo? Ó, a higiene pessoal, ela nos proporciona bem-estar e saúde. Então, os hábitos de higiene: usar o lenço para sua nariz, o lenço de papel, não andar descalço, tomar banho todos os dias, escovar os cabelos, cortar as unhas, lavar os alimentos, manter sua casa limpa, filtrar a água de beber, escovar os dentes após a refeição, usar roupas limpas. Isso é hábito de higiene pessoal, certo? A higiene da casa. Não é só a mamãe que deve fazer a higiene da casa, você também. Você, quando o biscoito se joga, onde você vai se faz bagunça, se você está no quarto faz bagunça, se está na sala faz aquela bagunça, não. Tem que a gente manter a ordem, brincar. Vocês adoram brincar e guardar os brinquedos, não, gosto de deixar tudo espalhado, em segundo ano, não preste atenção. Então a gente tem que, aonde nós estivermos, não é só em casa não. Se a gente está na escola, tem que manter a sala limpa, tem que manter ali o pátio tão lanchado, porque tem baldes de lixo, jogar o lixo correto, aonde nós estivermos. Não é só em casa não, tem que manter a higiene em qualquer ambiente que nós estivermos. Preste atenção. E a higiene nesse tempo de Covid. Nunca se lavaram tantas mãos como está lavando agora. Isso era para a gente já ter esse hábito. Aí, ó, tem que lavar as mãos, manter a distância quando estiver brincando, usar a máscara, álcool gel e o principal, já que a gente não pode estar na rua, a gente tem que brincar e se divertir. Aqui elas estão jogando videogame, mas estão se divertindo em casa. Para ver se a pandemia vai embora, sai das nossas vidas. A gente tem que respeitar. Eu sei que todo mundo tem os pais de vocês têm que trabalhar, mas vai trabalhar devidamente, com máscara, com álcool gel. Tem que se cuidar. Infelizmente tem que se cuidar, viu? Então esse é o tempo que a gente está passando, a gente tem que fazer isso. Se cuidar. Em casa dá para se divertir, sim. Nem todo mundo tá, tem gente que já está indo para restaurante, passeando, isso e aquilo, mas vai protegido, certo? Agora atenção, vai ensinar um desafio a vocês, certo? No desafio tem assim: escreva os hábitos de higiene que aparecem nessas imagens. Tem umas imagens aqui, você vai me escrever que tipo de higiene pessoal é essa. A partir das imagens, descreva as formas de manter a higiene pessoal. Então ele está aqui, ó. Primeiro que ele está fazendo, eles estão tomando banho aqui. Tem 5 menininhos tomando banho. Aí cada hora do banho eles estão fazendo uma coisa. Eles querem dizer, lava o cabelo, está lavando as pernas, está lavando as axilas, tudo você vai dizer aqui. O que a cada lavagem, o que ele está lavando, o que ele está limpando, certo? Marque a alternativa que corresponde a quantas vezes você toma banho. De vez em quando, eu não acredito nisso. Apenas quando meu pai manda, se não mandar ele não toma, né? Todos os dias, um dia sim, outro dia não. Eita, nesse segundo ano, presta atenção aí, hein, na resposta. Por favor, né? A página 129 tem assim: escreva 3 nomes em que devemos lavar. Escreva 3 momentos em que devemos lavar as mãos. Tem A, B e C, você vai me escrever.
Antoboso. Você veja aí o momento que a gente tem que lavar a mão, escreve pelo menos 3. Coloque no quadro 2 hábitos de higiene alimentar. Antes da gente se alimentar. Leia as frases e escreva C para a atitude correta e I para a atitude incorreta. Ficar descabelado durante o dia é correto ou incorreto? Tomar banho em locais onde não se conhece a qualidade da água, correto ou incorreto? Escovar os dentes após a refeição, correto ou incorreto? Lavar as mãos ao sair do banheiro, correto ou incorreto? Chupar dedos e roer unhas, correto ou incorreto, segundo Ana? Escreva o nome dos objetos que são utilizados para manter uma boa higiene. Você vai olhar aqui na imagem e vai dizer qual é o produto que ele está usando. O objeto que ele está usando para fazer essa higiene pessoal. Certo? Agora, tia Sandra, para dar continuação a essa videoaula, tia Sandra vai continuar com matemática. O que a gente tem em matemática? Isso, segundo ano. A gente deu o quê? Multiplicação por 2, que é o dobro, né? E a gente sabe que para multiplicar, a gente usou o quê? Isso, usa tabuadinha, a gente estuda, lembra que você não vai estudar na aula passada, então a gente vai continuar esse assunto para terminar. A multiplicação, então a gente tem que ver. E a Sandra vai só lembrar aqui a você. Então vamos lá lembrar multiplicação, vamos lá. Multiplicação. Multiplicação. Aí é por 2 que a gente está estudando. Por 2. Que é a mesma coisa que dobro. Certo? Dobro. Entenderam? Aí a gente vai fazer a tabuada aqui, ó. 2 vezes 1 é igual. 2 vezes 2 são iguais. 2 vezes 3 são iguais. 2 vezes 4 são iguais, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9 e 2 vezes 10. Vamos lá resolver? Facinho, ó, vamos lá, bem presta atenção. 2 vezes 1 são 2. 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 3 são 6. 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 5 são 10. 2 vezes 6 são 12. 2 vezes 7 são 14. 2 vezes 8 são 16. 2 vezes 9 são 18. E 2 vezes 10 são 20. Pronto. Essa é a nossa tabuadinha. E é essa tabuadinha que vocês têm que estudar em segundo ano. Tá vendo a tabuada? Ó? 2 vezes 1 são 2. 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 4 são 3. 2 vezes 3 são 6. 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 5 são 10. 2 vezes 6 são 12, 2 vezes 7 são 14, 2 vezes 8 são 16, 2 vezes 9 são 18 e 2 vezes os 10 são 20. Né? Tanto faz a dizer 2 vezes 4 são 8, como 4 vezes 2 são 8. Não importa, tanto faz. 5 vezes 2, como 2 vezes 5 são 10. 6 vezes 2 ou 2 vezes 6 são 12. Não importa, certo? Aí a tia Sandra vai passar, lembrando que a gente vê as pontas assim na horizontal. Essa tarefa que a tia Sandra vai passar para você no desafio, ela está mandando você fazer tanto a adição como a multiplicação. Aí na adição tem assim, ó, 1 mais 1. Aí 2 vezes 1. É fácil de resolver, né? 1 mais 1 são 2. 2 vezes 1 são 2 também. Tá? Lembra que a soma de parcelas iguais é só a gente fazer a multiplicação. Não é? Então, a gente sabe que tem essa que é a horizontal, a vertical
igual a 2. Certo? Aqui é na vertical e assim é na horizontal. Certo? Então pronto, ó. Vamos lá? Segundo ano, com certeza é fácil demais. Vamos lá para o desafio. O desafio está na página 134. Complete. Aí você vai completar. Aqui está mostrando na horizontal e na vertical. Você vai somar e multiplicar. Somar e multiplicar. Certo? Na página 135 tem assim. Vamos resolver os problemas bem direitinho. Mamãe comprou 6 ovos para fazer um bolo pequeno e usou o dobro dessa quantidade para fazer um bolo maior. Quantos ovos ela usou para fazer o bolo maior? Se é o dobro, são 2 vezes, então são 6 vezes 2. E vai dar quanto? Isso, vai dar 12. Então vocês vão armar a continha. Botar ela deitada primeiro, depois ela em pé. Certo? E depois vai responder. A pergunta é: quantos ovos ela usou para fazer o bolo maior? Para fazer o bolo maior, ela usou o quê? 12 ovos, que é quanto? Uma dúzia. Muito bem, segundo ano. Aí o outro é assim, ó. Para a festa, papai comprou 2 caixas de suco. Cada caixa tem 4 garrafas de suco. Quantas garrafas de suco papai comprou? Então, se é 4 vezes 2, se é o dobro é 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2 são quantos? São 8.